Fala, gente, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Enfim, não sei que horas que eu vou também. Vamos tá dando procedência aí, né, para nossa série aí de aulas, né, de cultura de classe conjuntos. Aí, eu lembro que na aula anterior, a gente tinha ficado ainda de responder se, se aquele conjunto lá, eu não lembro exatamente se foi colocar x, y, a, b, se esse tipo de conjunto aqui, se esse tipo de classe aqui seria um conjunto, né? Você tá dando pra ver isso? Tá legal? O AB ficou muito pequeno. Tá. Mas, enfim, antes de prosseguir para esse tipo de coisa que a gente vai precisar entrar em outro axioma, eu quero seguir para. Quero antes colocar algumas outras coisas que vai ser importantes, né? Antes da gente seguir com isso, que é trabalhar algumas coisinhas com. Basicamente de operacionalização, assim, né? Ver alguns resultados que a gente tem aí, antes de seguir para o axioma da união, né? Que vai responder para a gente da pergunta da última aula. E aí, enfim, né? Eu quero trazer para vocês alguns resultados, tipo esse aqui, ó. Só que, novamente, né? Antes de colocar para vocês, a hora que eu estava escrevendo aqui, eu me deparei com o seguinte. Eu coloquei esse sinal aqui, né? De continência, né? Eu lembro que eu acho que nas aulas anteriores eu estava utilizando esse sinal aqui. Tá muito pequeno, será? Esse sinal aqui, vai? Então, x contido em y, vai, por exemplo. X contido em y. Alguns materiais, aí eu estava me perguntando ao longo desses dias, né? Como que eu usaria, né? Se eu usaria esse aqui, com traço embaixo. Assim, ó, convenção, tá? Convenção, porque alguns materiais trazem o símbolo de continência só assim, outros trazem assim. Aí não tem o que falar, é mera convenção, tá? Só que eu vou preferir, na verdade, usar esse aqui com traço, para não ter certas ambiguidades. Assim, eu sinto que alguns materiais trazem esse símbolo sem o traço com o significado desse símbolo aqui, ó. E aí, alguns trazem esse aqui com o próprio significado desse. Tá? Eu vou mostrar aqui que é cada um, mas para evitar esse tipo de ambiguidade, eu não quero usar esse símbolo de continência sem o traço embaixo. Tá? Eu vou usar com o traço embaixo ou com o traço riscado. Aí qual que vai ser a diferença? Esse com o traço embaixo é o símbolo de continência normal que a gente tinha visto lá do começo, que a gente inclusive vai retomar aqui para mostrar esse resultado aqui. Tá? Agora, esse símbolo aqui, quando a gente fala aqui x é subconjunto. Tá muito pequeno esse símbolo, tá bom? Tá bom? Tá. Então, x é subconjunto próprio de y. A gente define essa relação aqui entre xy, né? A subclasse, né? Na verdade, pode ser para classe. É uma subclasse própria de y quando x é uma subclasse de y, ou seja, todos os elementos de x estão contidos em y, e x é diferente de y. Tá? Esse aqui é o significado desse símbolo aqui de continência própria. Né? O x é uma subclasse própria de y quando ela é diferente de y. Ou a gente pode ler de outra forma também, que seria y é uma superclasse de x. Né? A gente pode espelhar isso aqui dessa mesma forma e colocar assim. Né? É uma superclasse própria de x. Né? Ou, no caso, se a gente tiver só assim, né? Uma superclasse de x. É a mesma coisa, tá? Dizer isso aqui é a mesma coisa. Ou, no caso, quando a gente está falando de conjunto propriamente dito, né? Então, x é um subconjunto próprio de y, ou y é um superconjunto próprio de x. Tá? Aí, para evitar a ambiguidade, como eu falei, tem materiais que usam esse símbolo aqui sem um traço embaixo, às vezes para representar esse, às vezes para representar esse. E aí eles colocam, né, aí o material sempre pelo menos costumam, né, especificar o que esse símbolo significa.
Mas para evitar esse tipo de ambiguidade, eu acho que essa notação com o tracinho, ela tipo assim, não tem confusão, né? Esse aqui é isso, esse aqui de fato é a continência, e essa aqui é a continência própria. Ela demarca de fato o qual é. Tá? Então vamos lá. Só essa observaçãozinha aí que eu queria fazer. E aí a gente tem aqui, ó, esse teoreminha, né? Teoreminha, esse x pertence a y, e y está contido em z, né? Então x pertence a z, tá? Simplesinho, tá? A gente parte aqui da ideia de que o y, ó, vamos colocar aqui então, né? Vamos colocar aqui. X pertence a y e y está contido em z. Eu já vou colocar aqui, ó, y está contido em z é o quê? Todo elemento para todo conjunto A, né? Se A pertence a Y, já estou assumindo A como sendo conjunto, ele já é um elemento, né? Então, por isso que eu já li assim, né? Para todo conjunto, né? Não foi toda classe, já foi todo conjunto. Então, eu já estou assumindo que A é um elemento de Y, tá? Todo elemento de Y, se A é um elemento de Y, então A é um elemento de Z, certo? E aí, ó, simplesmente por silogismo, né? Não é assim. Silogismo, né? A gente tem x pertence a y e para todo a gente pode até fazer por dedução direta, né? Se você quiser por dedução direta, a gente tem essas duas proposições aqui, né? Tem essa proposição aqui primeira, a gente tem a outra proposição aqui também, x pertence a y. Certo? São duas proposições iniciais que a gente tem. Vamos fazer isso aqui por dedução direta, que é uma estrutura de dedução legal que a gente tem. A gente tem essas duas proposições iniciais, aí por simplificação aqui, né? Eu estava usando parênteses, né? Depois, por simplificação aqui, se a gente tem que todo elemento de y também é elemento de z, aí aqui na terceira linha da dedução, a gente pode já fazer a simplificação, remoção, né, eliminação do quantificador, colocando que o x é elemento de... O x... Você já colocar aqui, né, o x, né? X sendo elemento de y, então x é elemento de z. Eu posso tomar aqui esse elemento qualquer de y como sendo x, né? Então a gente removendo o quantificador, a gente substitui o a gente substitui no a o elemento que a gente quer, que é o x. Tá? Então onde o a estava, a gente coloca aqui o x. Tá? Então a gente quer dizer que, por simplificação, aqui, ó, simplificação da linha 1. Simplificação não, perdão. Eliminação do quantificador universal na linha 1. Tá? Então a gente eliminou o universal, aí a gente tem então a afirmação de que se x pertence a y, então x pertence a z. Certo? Agora a gente aplica modus ponens em 2 e em 3. Ó. Então na quarta linha da dedução, a gente tem modus ponens. Se x pertence a y e a gente sabe que x pertence a y e x pertence a z, então, por modus ponens, é óbvio, né? A gente já tem isso aqui. E essa afirmação ela fala que se isso, então isso. Então, por modus ponens, x pertence a z. Tá? Então, modus ponens na linha 2 e 3. Né? Na verdade, a gente fez conjunção da 2 com a 3, né, e aplicou modus ponens, já abreviei assim, né? Modus ponens de 2 e 3. A gente tem o resultado que a gente queria, x pertence a z. Tá? Então, esse aqui, que é essa afirmação que a gente tinha aqui de x pertence a y e y está contido em z, eu separei, né? Separei nessas duas proposições iniciais, e aí a gente aplicou a dedução direta, a eliminação do quantificador, em modus ponens, e a gente cai nesse resultado aqui, que é o que a gente queria, né? X pertence a z. Certo? Precisava só desse espacinho aqui. Posso tirar essas explicações? Acho que você vai saber aqui. Para quem está assistindo o vídeo, depois é só voltar. Mas vou tirar isso aqui para eu poder utilizar esse espacinho aqui. E aí,
legal disso aqui, depois a gente volta ali, tá? O legal disso aqui é que ele dá uma ideia pra gente como se, para além disso, né, a gente pode colocar aqui, se x está contido em z, isso aqui vale também para x igual a z, certo? Isso vale para x igual a z. Porque falar que isso aqui vale para x igual a z seria simplesmente a gente falar. Oi? Isso, perdão, y igual a z. Falar que isso aqui é igual para y igual a... o resultado não mudaria se a gente colocasse igual, por quê? Seria a gente acrescentar aqui seria a gente acrescentar aqui na dedução, vou até colocar assim, isso. Só para não, tá, não mudar muito, não mexer muito na estrutura, seria como a gente colocar um outro, vou chamar de linha, né? Seria como a gente acrescentar mais uma linha aqui e falar que todo elemento, né, que significa o igual, né, todo elemento de z também é elemento de y, tá? Para a gente falar que y é igual a z, seria a gente acrescentar essa linha aqui na dedução. E assim, ela não vai fazer diferença na dedução, a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? Basicamente, isso aqui essa linha não vai fazer diferença, então eu coloquei certo, né? Isso. Tá, então isso aqui e isso aqui é a mesma coisa que a gente colocar y igual a z, tá? E aí, isso aqui é um resultado, eu quis fazer da continência, né? Porque a continência é o resultado mais geral, né? E aí a igualdade é só uma condição a mais que a gente tem que não vai fazer diferença no resultado. Mas esse resultado final aqui, ó, ele é bastante interessante, que ele dá uma ideia para a gente de substituição, né? Vê só que interessante, a gente tinha um x e pertence a y, e o y é igual a z. Então o x pertence a z. Vocês podem pensar, não, mas é óbvio, né? Se o y é igual a z, então é só botar o z aqui no lugar do y. Né? X pertence a z. Em tese é. Né? Claro que a gente demonstrou com a linguagem que a gente está construindo, né, em classe conjuntos, mas isso, de certa forma, também é verdade. Né? A substituição ela também é verdade, uma vez que a gente tem o princípio da substituição até de Leibniz, né? O Silas ali até vai depois comentar melhor com a gente isso, né? Nas apresentações dele também, vai ser um dos temas, né? Que o Silas está querendo abordar também, que é um princípio linguístico até, né, na verdade, né? Que é quando a gente pode até generalizar de uma forma para além da igualdade, né? É um princípio que ele traz para a gente a ideia desde uma ideia mais geral para qualquer tipo de equivalência. Então, por exemplo, se a gente tem uma equivalência entre... vou até colocar, vou fazer uma semelhança com as letras para depois eu comparar e não confundir. Tá? Então, eu vou até fazer essa semelhança com as letras. Ó. A gente tem uma equivalência do tipo, se y é equivalente a z, então, né? Então, aí que tá, né? Aí tem meio pode dar a questão da linguagem e a metalinguagem, né? Mas a gente tem esse princípio da seguinte forma: se y ele tem uma equivalência com a z, então, pode até colocar assim ou assim. Eu poder colocar assim. Se tem uma equivalência com z, então, alguma expressão, né, uma proposição que dependa de y, ela vai ter uma semelhança, ela vai ser também equivalente a essa mesma expressão, substituindo o y pelo z, ou seja, a gente colocando o z no lugar do y. Tá? Então, esse aqui ele seria um princípio de substituição geral, né, da linguístico, né? Quando a gente tem uma equivalência. A gente costuma fazer isso, né? Inclusive quando a gente tem um igual, né? Que é esse caso aqui, y é igual a z, então P de y é igual a P de z. Ou seja, a gente está falando que, na verdade, x, se a gente tem y igual a z, dizer que x pertence a y, que seria o nosso P de y, seria a mesma coisa que falar que x pertence a z. Ou seja, lá, esse aqui seria o nosso P de z. Porque o x pertence ao y, ou ao z. Certo?
Esse é um exemplo que eu queria colocar aqui, mas para tocar no ponto desse princípio da substituição, que a gente até usa bastante, a gente usa corriqueiramente, assim, às vezes sem nem perceber, e a gente usa bastante em demonstrações, então eu queria tocar nesse ponto sobre ele, mas para a gente ter noção do que ele é e que ele existe. Tá? Mas depois, acho que nas discussões dos CIOs, assim, ele vai trazer, depois ele pode trazer mais a fundo assim, algumas discussões linguísticas, né, sobre isso aqui, sobre esse princípio aí, que é um princípio, cara, é um princípio fundamental, assim, fundamental em toda a matemática. Ele é usado, ele é usado assim, eu diria que, sei lá, se não for em todas, praticamente todas as demonstrações que a gente faz em matemática, a gente usa esse princípio sem discussão. Assim. De fato, a gente usa sem discussão também, porque ninguém nunca discute como ninguém fala. Às vezes as pessoas usam como trivialidade, sem nem perceber que está usando, né? Isso é bastante interessante. Mas, enfim, era disso que eu queria comentar. E aí, para isso, tá, eu coloquei aqui, o Cis vai ter presentemente me conhece, daí, para quem está no vídeo, depois é só voltar aí para ver de novo, mas ele é basicamente iniciado daquela forma. Talvez tenha até formas mais gerais ou formas alternativas para iniciar o princípio da substituição. Alguns sistemas colocam ele como um axioma do sistema mesmo, né, para assumir ele pela determinada linguagem mesmo. Mas aqui eu queria mais comentar mesmo, por isso que eu acabei apagando, para a gente prosseguir aqui com com esse outro resultado. Não sei se vocês notaram, né, que tem um Tzinho, né, de ponta-cabeça não, né, deitadinho assim, né? Mas esse T aqui, na verdade, esse T deitado aqui, na verdade, é o símbolo da catraca, né? Ele é um símbolo basicamente representado para dizer que quando ele está sozinho, assim, uma expressão na frente, para dizer basicamente que essa expressão aqui, ela é sintaticamente deduzida do sistema linguístico que a gente está, do sistema formal aí que a gente tá, que a gente está utilizando, tá? Ou deduzido sintaticamente, ou também quando é um axioma, né? Às vezes quando a gente vai anunciar o axioma, coloca essa catraquinha aqui e coloca o axioma, né? Para falar que esse axioma aqui ele é um, vamos dizer assim, uma verdade ali do sistema, né? Então, a verdade inicial do sistema. Então, esse outro aqui, ó. Esse outro aqui é legal, que ele é bem simplesinho até. Vem da ideia vem lá do axioma, né? Da compreensão, né? O axioma da compreensão, aquele que eu apresentei lá, que é o primeiro, assim, que tem vários, cada sistema chama de nome, né? Tem, às vezes chama da compreensão, às vezes da, da esqueci. É isso aí, basicamente, clico nesse axiominha lá. E a gente tinha aquele axioma, a gente estava usando uma notação o axioma basicamente estava, né, para a gente estava usando phi, né, mas eu acho que nessa tipo de notação aqui pode dar problema. Você não tem aí, né, Cícero? A gente pode colocar até assim, ó. E acho que assim talvez dê certo, né? A gente estava usando assim, né? Para todo phi, a gente tem que phi pertence a um conjunto, a classe A, né? Às vezes é tão comum a gente falar no cotidiano conjunto, que aí quando a gente vem apresentar uma coisa de classe, a gente fala de conjunto, a gente acaba chamando qualquer classe de conjunto meio que no automático. Assim, mas se eu não especificar que é conjunto, é uma classe. Tá? E eu falar assim, querer conjunto, mas ainda assim acreditem que é uma classe. Mentira, não acreditem em nada, se você não tivesse. Enfim. Do axioma, né? Se X pertence a essa classe de elementos tais que P de X, tais que esses elementos satisfazem essa propriedade, isso, o φ pertence aqui, especialmente C, né? O φ for um conjunto, e
P de φ, ou seja, o φ tem que satisfazer a proposição, o φ tem que ter a propriedade dele. Vou até colocar aqui a catraquinha, então, como, né, já que a gente está falando de um axioma, vou colocar a catraquinha. Tá, então, os dois pontos ou parênteses aqui, tá? O que faz? Assim, acho que nesse caso aqui, como está meio carregada a anotação, vou deixar só os dois pontinhos mesmo. Né? Então, diretamente desse axioma, a gente tem que... a gente já tá falando que o φ, ele pertence a gente... O que a gente quer fazer aqui, basicamente? O que a gente quer demonstrar? A gente quer demonstrar que uma classe ela pode ser denotada dessa forma aqui, né? Que seriam os elementos, né? Os conjuntos, então, os conjuntos φ, os elementos φ, tais que φ pertence a. Parece óbvio, né? Tipo, o A é a classe de elementos que pertence a A. Trivial, não? Semanticamente pensando, não sei se todo mundo pensa assim também, mas para mim parece bastante trivial falar que uma classe é composta por elementos que pertencem a ela mesma, né? Então, ok. Mas será que é válido a gente, de fato, falar isso aqui, né, na construção que a gente fez até agora? É isso que a gente quer demonstrar. Tá? Mas, basicamente, sim, é igual. A gente pode demonstrar, falar isso, só que a gente tem que demonstrar por quê. Porque a gente definiu a igualdade. Tá? A gente definiu a igualdade. E a gente definiu a igualdade de que forma? A gente definiu a igualdade como sendo, né, para todo elemento x, que pertence a A, ele também tem que pertencer a esse carinha aqui, né? Ele também tem que pertencer... tá, não, então... Disfarça, era do outro jeito não, então certo. É que eu... Tanto faz aqui, na verdade, né, a demonstração, só que eu queria colocar de uma forma que vai ficar... Eu vou fazer a comparação direta com a forma que eu apresentei o axioma para vocês. Então, eu vou clicar assim. Pertence... Peraí, se eu perdi... Então, o φ pertence aqui, especialmente se ele pertence a isso aqui. Isso. Tá. Então, é isso aí. A gente tem que... Essa igualdade aqui, ela foi definida da forma que ela foi definida. Eu coloquei aqui da forma que ela foi definida, né? Vou colocar aqui, ó, definida. Ela foi até definida assim. Definida assim, né? Todo elemento desse conjunto, todo elemento φ, ele é elemento desse conjunto, se somente se ele é elemento desse conjunto. Ó, esse φ é elemento desse conjunto aqui também. Tá? Então é assim que era definida a igualdade. Certo? Assim que foi definido que a gente definiu a igualdade. Certo? Da hora. Então, vê só, gente, ó. Cara, a gente já caiu numa parece meio, né, absurdo, assim, um monte de símbolo que tem aqui. Mas, na verdade, a gente já caiu a gente já caiu numa tautologia aqui, né? Uma verdade mesmo, né? Uma verdade nesse sistema aí, né? Que ela vem a partir do axioma. Ela vai a partir do axioma. Ó, o φ pertence a esse conjunto aqui, o φ pertence a esse conjunto, que é esse conjunto aqui, sem somente ser o φ, perdão, o φ pertence a essa classe, né, essa classe aqui, sem somente ser o φ for um conjunto, que a gente já está assumindo que ele é um conjunto, porque ele é um elemento de A, né, e P de φ. Só que o P de φ, o que é o P de φ? A gente corre aqui primeiro o que é o P. E o P de x aqui, nesse caso, essa classe que a gente está analisando é essa aqui. Vocês estão vendo que aqui a gente tem essa equivalência aqui, ó. O P de x, na verdade, tem essa equivalência com o x pertence a A. Tá? Nesse caso aqui que a gente está analisando. Ó. Se a gente for comparar com o axioma. Tá? Se a gente comparar o caso que a gente está analisando com o axioma, a gente vai ver que esse P de x do axioma é, na verdade, o x pertence a A, no caso que a gente está analisando.
Tá? Então, do axioma, o φ pertence a essa classe aqui, essa classe que é definida pelo P de x, sem somente ser P de φ. Tá? Ou seja, se essa classe aqui, essa classe é P de x, perdão, se essa P de x, no caso que a gente está analisando, é x pertence a, então o P de φ, aqui é a substituição, ó. O P de φ, então, ele vai ser o φ pertencente a. Tá? A gente substitui o x pelo φ. Tá? Dando para ver direito, hein? E o que a gente tem, na verdade, é que o x pertence a de fato. Tá? O x pertence a de fato, que é o que a gente está analisando no nosso caso. O x pertence a se somente ser o φ pertence a esse camaradinho aqui. Só que esse camaradinho quer dizer, pelo axioma, quer dizer isso aqui. Quer dizer que φ pertence a. Então, isso aqui, pelo nosso axioma, o φ pertence a isso aqui, pelo nosso axioma, quer dizer que P de φ. Ou seja, P de φ é isso aqui é o P de x, então o P de φ seria φ pertence a. Então, esse aqui, o φ pertence a isso aqui é a mesma coisa que φ pertence a. Ou seja, a gente poderia substituir isso aqui pelo axioma. O axioma deixa a gente substituir isso aqui por φ pertence a. Certo? O axioma permite a gente substituir isso por isso. Tá? Por causa da equivalência. Por causa dessa equivalência aqui, ó. X pertence a isso, garante a gente colocar aquilo ali. E falar que φ de A é equivalente a φ de A, uma tautologia. Óbvio que é uma tautologia. Tá? Por isso que isso aqui, de fato, é verdade. E isso aqui é a definição dessa igualdade aqui. Então, de fato, essa igualdade ela é válida. Ela é válida nesse nosso sistema. Tá? Não sei se ficou talvez ficou meio confuso, né? A linha na lousa aqui, né? Mas é basicamente isso. Essa aqui é o axioma permite que a gente faça a substituição daquilo lá por isso aqui. E aqui, aquilo que estava escrito aqui é a mesma coisa que a definição de igualdade que a gente tinha. E aí, se a gente tem que isso aqui é uma verdade, isso aqui é uma tautologia, então isso aqui também é uma tautologia. Essa igualdade se chama uma tautologia. Ou seja, a gente pode, de fato, falar que A é igual a essa classe aí, a classe de elementos que pertence a. Se a gente fosse falar de uma maneira linear, né, acho que daria para a gente fazer assim, ó. Eu poderia até falar que P de x é a própria x que pertence a A, e a gente já substitui aqui no axioma, né? A gente poderia partir do axioma, né? E do axioma a gente teria aqui, para todo φ pertence a x, tal que x pertence a A. Ó, já estou substituindo x pertence a A aqui. Tá? Isso aqui, sem somente ser. A gente já está assumindo que φ é um conjunto, tá? Ele vai ser elemento dessa classe aí. Então, esse aqui eu já vou tirar, porque a verdade de φ é um conjunto, não vai fazer diferença na verdade do P de φ. Ou seja, eu quero dizer que isso aqui vai ser equivalente ao próprio P de φ. Certo? Só que o P de φ que a gente tomou, né? A gente tomou aqui o P de x sendo x pertence a, e o P de φ, então, é φ pertence a. Certo? E aí, como a gente está falando para todo φ, φ pertence a essa camaradinha, se somente ser φ pertence a. Então, isso aqui é igualdade. Isso aqui nada mais é do que a igualdade entre esse camaradinho aqui, x tal que x pertence a, é igual ao A. É a igualdade entre essa classe e essa classe aqui. Acho que dessa forma assim fica mais linear. Né? Era para ser um quadrado, tá vendo? É um quadrado de conclusão de demonstração. Eu posso até apagar isso aqui. Eu preciso de uma forma não linear para tentar explicar mais fácil, mas acho que agora refazendo de forma linear fica mais claro. Né? Certo? Esse aqui é um tipo de... Esse tipo de... Às vezes parece meio bobo, tá? Parece meio bobo falar que a classe A é a classe de todos os elementos que pertencem a ela mesma. Parece meio bobo falar isso, porque, tipo, pode falar,
Por que falar isso? Porque é uma implicação imediata também do axioma, né? Mas isso aqui substitui A por isso aqui, cara, isso aqui às vezes é muito útil em algumas demonstrações. Algumas demonstrações mais, assim, mais pra frente, assim, na matemática, isso aqui às vezes é muito útil, sabe? Substituir o A por isso aqui. Ajuda bastante, assim, a desenrolar alguns problemas. Aí, beleza. Dado tudo isso aqui, agora eu queria tratar de uma outra questãozinha, que é quando a gente, a gente acaba né, usando a linguagem de conjuntos para a gente meio que mistura assim, a quantificação com conjuntos, né? Que é aquele tipo de notação assim, ó, para todo x, para todo x pertence a um A, então P de x. Quando a gente tem algum tipo de expressão do tipo, assim, pode ser qualquer, esse P de x pode ser qualquer coisa, tá? Vamos pensar assim, pode ser qualquer coisa, alguma proporção sobre x. Né? Quando a gente tem uma proposição, uma expressão desse tipo aqui, a gente acaba podendo abreviar ela da seguinte forma. O que ela quer dizer, né? Vamos entender o que ela quer dizer. Para todo x, se x é elemento de A, então P de x. Certo? É uma expressão que ela expressa isso para a gente. Né? Ela seria sintaticamente, né, a gente pode escrever ela assim, ó. Para todo x em A, P de x. A gente tem na verdade, essa definição seria uma definição, né? Peraí. Deixa eu pensar. P de x. A gente pode definir isso aqui. Esse tipo de expressão que colocar o x pertence a A aqui no quantificador é meio estranho, né? Mas é muito útil assim, para a gente reduzir muitas expressões. Né? Isso aqui é definido como, justamente, para todo se x pertence a A, então P de x. Certo? Essa aqui é definida. Por que ela é definida assim, né? A gente tem que pensar o seguinte. Daquela equivalência que a gente tem em lógica de predicados, né? A gente tem a seguinte equivalência. A negação do quantificador, ela é equivalente do quantificador universal, ela é equivalente ao quantificador existencial, negando a proposição. Né? A gente tem essa equivalência aqui em lógica de predicados. Né? Ora, se não para todo x, p de x, ou seja, a gente pode imaginar assim, né? Se nem todo x acontece p, seria equivalente a dizer que existe um x que acontece não p. Certo? A gente pode ler isso dessa seguinte forma para entender o que é essa equivalência. Né? Certo? Tá. Dessa equivalência que a gente tem na lógica de predicados, a gente tem que pensar que como fala? Essa redução aqui que a gente tem, né? Essa redução para reduzir essa expressão ela tem que, a gente pelo menos gostaria que ela satisfizesse essa mesma lógica aqui, essa mesma equivalência aqui. E a ideia é que se a gente fizer a negação dessa expressão aqui, ó, então a negação, deixa eu só pontuar isso aqui. Agora vamos trabalhar a negação dessa expressão aqui, ó. Negação de x para todo x pertence a p de x. A gente tem que pensar essa equivalência aqui, né? Porque ela é válida, né?
eu quero chegar. Qual que é a minha intenção aqui, fazer essa negação? A minha intenção em fazer essa negação é chegar numa expressão que se a gente pode reduzir essa expressão para essa, o que significa então essa aqui, ó? Se a gente pode fazer isso com o quantificador universal, por que não com o exponencial, né? E a gente pode entender o universal da seguinte forma. Da seguinte forma, para todo x pertencente a, P de x. Seria a mesma coisa, né? Por definição, né? Para todo x, se x pertence a, então P de x. Tá? É como se a gente já estivesse reduzindo essa parte aqui ao quantificador, de forma que a gente está lidando só com os x pertencentes a A. Tá? Então, os x pertencentes a A implicam P de x. Então, a gente já está lidando com os x pertencentes a A que implicam P de x, nas quais P de x é verdadeiro. Tá? E aí, a gente pode interpretar essa redução da seguinte forma, e aí a gente pode pensar, beleza, mas se a gente pode fazer uma redução para todo, será que a gente pode fazer uma redução também com o quantificador existencial? E aí a pergunta é, né? Sim, a gente pode, mas isso aqui reduz o quê? Isso aqui reduz, será que isso aqui seria a mesma coisa? Será que isso aqui reduz o existe x, né? Aí o x pertence a A, então P de x. Será que isso aqui reduz isso aqui? Não é. A gente vai ver que não é. Aí vamos ver então o que reduz isso aí. Tá? Aí, para facilitar para a gente vai fazer assim, ó. Em vez de chamar de P de x aqui, eu vou colocar um não Q de x, na verdade, aqui. E aí esse P de x, isso aqui era a negação do P de x. Se isso aqui é a negação do que está aqui dentro, então a negação de não Q de x é o próprio Q de x, né? Pelo princípio da dupla negação, a negação de não Q de x é o próprio Q de x. Então, na verdade, é só apertar mais um pouquinho. Só mudei essa anotação aqui, tá vendo que continua a mesma coisa, tá falando a mesma coisa. Tá? Eu só fiz essa mudança da anotação para facilitar aqui para a gente na hora de fazer a comparação aqui, tá? Se a gente tem, então, a negação desse carinha aqui, ó, a negação desse carinha, a gente quer que seja... Não, pode ser o próprio aqui, né? Só uma coisa. Faz, é verdade. A gente quer que isso aqui seja, né? Isso aqui se comporte dessa mesma maneira, que a gente não quer que esse pertence a A interfira nesse resultado. A gente quer que isso aqui se comporte da mesma maneira aqui, ó. Existe x pertencente a A, tá ok? X. Seria interessante para a gente se essa redução ela não deixasse de satisfazer essa equivalência que a gente tem na lógica de predicado, que ela é muito importante. Aí, com isso aqui, a gente consegue determinar o que significa isso. Né? O que significa isso aqui. Olha, então é simples, pessoal. A gente já tem a definição do camaradinho aqui, né? Para todo x pertence a A, tá o P de x. Certo? A gente já tem a definição desse carinha. Tá vendo que aqui o não Q de x, ele está fazendo o papel do P de x, né? E a gente só está negando essa expressão. Tá? Então, é só esse camaradinho, então, aqui ele é equivalente. Então, primeiramente, né, a gente vai pegar essa expressão aqui, ó, que ela é equivalente a essa, tá? Então, ó, vou negar ela, né? Então, não para todo x, vou só negar e reescrever. Coloquei a negação aqui, eu vou reescrever ela aqui, né? X pertence a A. Então, só que agora não é esse P de x.
Esse px aqui, que é esse camaradinho aqui, está fazendo papel aqui nessa nossa notação do não que de x. Então, não que de x. Certo? Então, só catei essa expressão aqui, eu estou reescrevendo ela dessa forma que eu tinha definido ela. Tá? Colocando essa negação aqui e essa negação aqui. Certo? Aí acho que a primeira fica mais interessante para a gente fazer uma. Antes de mexer na negação e no quantificador aqui, a gente mexer aqui dentro. Ó. É aquela mesma, por isso que eu falei o princípio da substituição, para a gente sempre perceber que a gente está usando ele. Então, a gente tem uma equivalência, quando a gente tem em lógica lógica proposicional mesmo, né? Quando a gente tem lá, sei lá, vou usar umas letras diferentes, vai usar um x e um y. Né? A gente tem um x e um y, a gente tem a seguinte equivalência. Isso aqui, o x implica o y, isso aqui é equivalente a não x ou y. Certo? Em lógica proporcional, a gente tem essa seguinte equivalência. Se isso aqui é equivalente a isso, então eu vou substituir aqui, ó. Esse aqui é o x e esse aqui é o y. Certo? Então, ó, vou repetir aqui, né? Para todo x. E aí, ó, x ele tá antes do conectivo do condicional, isso. Ele está antes do condicional. Então, ó, ele vai ficar negativo, né? Então, a gente vai negar ele. Menos x, que na verdade é o x que pertence ao A. E aí, ou, né? Eu substituir aqui o condicional. E o y é o nosso não Q de x. Certo? Beleza. Aí, disso aqui agora, a gente vai usar essa aqui, na verdade, que eu deveria ter deixado outro jeito mesmo. Px aqui. E aqui, isso aqui tanto faz também, né? Eu até posso usar com uma outra R, vai, R. Só para não usar as mesmas letras, né? Porque não é. Certo? É aquela mesma identidade, né? Então, ó, a gente pode usar essa mesma equivalência que a gente tem aqui para substituir isso aqui, ó. Tá vendo que a gente tem um não para todo x e alguma coisa, né? Aqui, ó, não para todo x e alguma coisa. Isso aqui tem equivalente, ó. Eu vou tirar o não para todo x e colocar o existencial. E aí eu nego esse negócio que está aqui dentro. Ou seja, eu vou negar esse negócio que está aqui dentro. Então, eu vou negar o não x, eu vou negar tudo isso. Por isso que eu abri outro parênteses aqui, ó. E depois eu vou fechar ele lá. Não tudo x. Fechei parênteses do Q, agora eu fecho parênteses dessa negação aqui, e agora eu fecho parênteses do quantificador. Certo? E aí, a gente vai ter que lembrar de outra identidade da lógica proporcional para fazer a substituição ali. Uma outra identidade recente também bastante famosa, que é a identidade de De Morgan, né? Ou de Morgan, a identidade de Morgan, né? Então, a gente tem que x, tem que a negação de x, ou tem várias variações que a gente pode colocar na identidade de Morgan, mas eu vou colocar a conveniente aqui para a gente poder usar direto. Isso aqui é equivalente a x e y. Ó, olha só, essa aqui é uma identidade, uma forma da gente enunciar, né? Identidade de Morgan. Então, a negação da disjunção das negações é equivalente à conjunção das proposições. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, isso aqui, na verdade, eu vou até puxar uma setinha aqui, ó. É o ida e volta, tá? É equivalente. A gente continua com a equivalência. Tudo equivalência.
Então, eu vou copiar lá, né? O existe x, e aí a negação da disjunção das negações, também está negando x pertence a e o q de x. Então, ó, esse aqui é o x e esse aqui é o y. Então, a negação disso tudo aqui vai ser a conjunção desse com esse. Certo? Então, conjunção de x pertence a com q de x. Certo? Então, pronto. É isso aí. Isso aqui é o que significa pra gente essa. Ó, tá vendo? Tudo equivalência. Ó, isso é equivalente, isso é equivalente, isso é equivalente, equivalente, equivalente. Tá? Então, isso aqui, na verdade, existe o x em A, tal que de x, reduz pra gente isso aqui, ó. Existe x, tal que x pertence a e que de x. Tá? Então, quando a gente fala que existe um, nossa, é mais difícil do que parece falar existe x. Mas existe x. Existe x em A, que satisfaz Q, é a mesma coisa que falar que existe X, tal que X pertence a A e Q de X. Tá? Então, o X está em A e satisfaz Q. Existe um X que satisfaz Q e está em A. Existe o X em A que satisfaz Q. Vocês estão vendo como que é a dizer a mesma coisa? É isso? Tá? Por isso que isso não é porque do universal é a condicional que o do existencial também seria. O existencial é a conjunção. Tá? É o que significa essa redução aqui. Tá? Aí, por que eu coloquei isso aqui, né? Agora vamos apagar, já que está gravado, né? Pode apagar, sim. Já que está gravado, quem não estiver copiado da frente, se estiver copiando, aqui, só voltar aí no vídeo, pausar aqui. Coloquei isso aqui porque isso aqui facilita essa redução, ela é um absurdo, que essa redução da anotação, ela facilita muitas expressões, assim, que a gente consegue reduzir absurdamente as coisas. Tá? Então, agora eu queria enunciar com vocês o axioma. Deixa eu pegar um outro. O axioma da regularidade. Axioma da regularidade ou da fundação ou da fundação. Tá? Às vezes ele é chamado como axioma da regularidade ou da fundação. Ele é axioma legalzinho. Eu não precisaria estar apresentando ele agora. Eu poderia deixar ele para apresentar depois, mas por quê? Porque existem várias formulações, como eu falei, né, desde o começo, né, existem várias formulações, né, de teorias de conjuntos, enfim, né, para tentar formular, né, essa ideia que a gente tem, né, de classificar os objetos, né, que na verdade aqui a teoria de classe traz essa ideia de classes, né, que é essa entidade que a gente lida quando a gente classifica os objetos com uma propriedade só. E muitas formulações diferentes tem para isso, né? Formos conjuntos, hiperconjuntos, aí tem os conjuntos não fundados, que também é chamado de conjuntos. Assim, um nome alternativo para os conjuntos não. É hiperconjunto, tá certo? Eu estava pensando em multiconjunto, enfim. Tem vários tipos de formulações que a gente vê, né? Mas, de forma geral, o axioma da regularidade não é um axioma que costuma estar presente em todas as formulações. Tá? Por exemplo, esse que eu falei, os hiperconjuntos, né, ou períodos conjuntos não fundados. É uma formulação que a gente tem também de conjuntos, aí, né, chamados hiperconjuntos, que não leva em conta esse axioma. E aí nessa teoria, a gente consegue ter alguma coisa do tipo x, consegue ter alguma coisa do tipo x é igual a classe formada por x. Tá? E aí,
Né? No caso dos hiperconjuntos, seria o hiperconjunto é igual ao hiperconjunto do hiperconjunto. E aí esse daqui, na verdade, é chamado o conjunto de Klein, né? O conjunto átomo, né? Átomo de Klein, na verdade, né? Isso é chamado átomo de Klein, esse hiperconjunto aqui. Mas, enfim, a gente não está trabalhando com esse sistema aí. Mas o que eu queria dizer é que existe uma teorização também, que é a teoria. Eles viram os principais axiomas que sempre aparecem, né, nas teorias, que aí eles falam que é a teoria geral de conjuntos. Né? A teoria geral de conjuntos são os axiomas que aparecem em várias dessas formulações, que aí, no caso, seria o é o da união, da extensão. Isso, o da união e da classificação. Basicamente o da união e da compreensão, assim, são essa teoria geral de conjuntos, às vezes até colocam o da extensão também. Né? O axioma da extensão, às vezes, coloca como axioma base, assim, em todas as teorias. Mas tem a teoria de multiconjuntos que não leva em consideração o axioma da extensão também. Então, se for ver mesmo, dois axiomas que aparecem todos, assim, são o da classificação, né, o da compreensão, né, esse daí que acaba recebendo, ele mesmo acaba recebendo diferentes formulações, vai depender da formulação, mas basicamente a ideia é sempre a mesma, né? E o da união, que é o próximo que eu quero mostrar para vocês, só que na verdade antes eu coloquei o da regularidade, porque eu quero só retomar uma coisinha com vocês antes que eu falei na aula passada, né? Aí eu achei que seria legal trazer isso aqui primeiro, né? Primeiro antes dos outros, né? Que é o próximo que eu quero passar, é o da união das partes, né? Mas enfim, o axioma da regularidade, tudo isso para finalmente enunciar aqui com vocês o axioma da regularidade. Vou pegar uma coisa aqui para não precisar não lembrar necessariamente de cabeça. Né? O axioma da regularidade, usando agora já o que a gente acabou de ver aqui, né, essa redução na notação, a gente consegue escrever ele de forma bem, bem enxuta, assim, que é basicamente para toda classe não vazia, para toda classe diferente de vazio. Tá? Aí às vezes acaba se utilizando da mesma forma, né? A gente fala, às vezes colocar aqui, em vez de pertence a tal que alguma coisa sobre A, sobre X, aqui vai, sobre X, que eu estava colocando X, né? Às vezes, em vez de colocar o X pertence a, às vezes coloca o X igual a A, ou X diferente de A, mas basicamente a ideia é a mesma, tá? É para todo X. Se a gente tiver se a gente tiver um para todo, se a gente tiver aqui um para todo X igual a A, tá? Porque P de X, tá muito pequeno, será que está, né? Mas a ideia é a mesma, tá? Se a gente tiver um para todo X igual a A, então P de X, a ideia é a mesma, tá? Isso aqui seria definido da mesma forma assim, né? Para todo x, x igual a A, x igual a A, então P de x. Tá? Que falar que x é igual a A é a mesma coisa que falar que a gente viu, acho que isso na primeira aula, né? X pertence a essa classe aqui. Tá? Então, falar que x é igual a A seria a mesma coisa que falar que x pertence a essa classe aqui. Tá? Então, essa aqui seria a comparação, né, com a notação que a gente viu, certo? E o diferente é falar que o x não pertence. Tá? Então, se o x for diferente do vazio, se o A for diferente do vazio, então é basicamente isso. É falar que para todo A,
se A... Enfim, eu vou colocar aqui depois. Peraí. Ó, então, para todo A diferente de vazio, existe X em A, tal que a interseção X é igual a vazio. Certo? Esse é o axioma da regularidade, ou da fundação. Mas é o que eu estava falando, né? Se a gente não tivesse, usando a redução, ia ficar aquele negócio, né? Tipo, para todo A diferente de vazio, então existe um X, tal que X pertence a A, e aí abre outro parênteses, olha o tanto de parênteses que está abrindo. Aí fecha esse parênteses, e fecha esse parênteses. Então, ó, se a gente não estivesse usando aquela redução, acho que é isso, né? Se a gente não estivesse usando a redução, ia ficar um negócio bem maior, né? Essa redução, ela ajuda bastante, porque ela ajuda a gente a reduzir aqui e aqui, né? Então, disso aqui, a gente teria isso aqui, né? Se a gente tivesse redução. Essa redução, ela ajuda bastante a, de fato, deixar mais limpas, assim, algumas expressões. Por isso que eu quis passar ela antes de colocar, de citar aqui para vocês o axioma, né? E aí, e desse axioma, esse aqui basicamente é o axioma da regularidade, né? E aí a gente tem o seguinte, a gente tem esse seguinte resultado aqui, ó. Para toda classe X, para toda classe, isso será um teorema, né? Teorema. Então, para toda classe X, para toda classe X, X não pertence a X. Por isso que eu falei que vendo, ó, esse axioma ele vai implicar para a gente diretamente isso aqui, ó. Toda classe ela não pertence a si mesma, tá? Toda classe não pertence a si mesma. Por isso que eu falei que toda classe não pertence a si mesma, tá? E consequentemente todo conjunto não pertence a si mesmo, tá? Porque todo conjunto é uma classe. Mas esse axioma ele ainda está falando de classes, né? Normalmente a gente não especificou que era algum conjunto aqui, né? Claro que pela cara do axioma a gente consegue concluir que o axioma está falando que x é um conjunto, tá? Porque se x pertence a A, então a gente já sabe que x é um conjunto. Tá? Isso aqui que a gente dá para concluir por enquanto. Mas, enfim. Perdão. Ó, esse x aqui, tá? Não tô falando. Esse x aqui já é outra coisa. A gente poderia tirar para não dar confusão, então colocar o B, né? Aqui, ó. B é um conjunto, beleza. Isso. É uma boa. É verdade, é uma boa pergunta. Eu acho que, de fato. Porque, pegando para a definição que você disse na primeira aula, a classe é definida como uma propriedade. Quando além da classe, todo mundo está classe. Então, além de ela ser definida como propriedade, ela tem que ser uma outra classe, ela pertence a uma outra classe. Então, Isso. ou seja, a relação de pertença tem que estar à direita, mas tem que ser da classe esquerda. Isso, exatamente. O material aqui, ele fala que é classe mesmo. Mas eu acho que, entenda assim, ó. Claro que eu também não estou seguindo a risco o material, até porque eu já tinha falado para vocês, né? Tem algumas adaptações. Mas o material fala que é uma classe mesmo, por quê?
Porque a gente já sabe que a classe, uma classe própria, se no caso for uma classe própria, né? A classe própria, ela não existe uma outra classe na qual ela pertence. Uma classe própria. Então, a classe própria, só quem existe uma classe na qual ela pertence é o próprio conjunto. Ela já será um conjunto. Então, se não existe uma classe na qual uma classe própria pertence, então ela mesma também não pertence a si mesma. Então, não teria problema a gente ficar falando quando a gente trata de classe, de uma maneira geral, nesse axioma. Tá, mas aí a demonstração é o seguinte, ó. Eu vou a demonstração aqui desse lado. Tá? Tá. Beleza. Mas nessa teoria de classe universo, Tem classe universo. pô, eu quero ver como vai ser. Vamos seguindo. Não, calma aí, vai. Tem um teorema que fala que tem que para todo x, x não deve ser x. Aí você vai ter que ter uma classe universo na qual existe um elemento que vai fazer com essa classe universo. Não, é porque assim, a gente vai chegar lá, peraí, vamos chegar lá. Ó, qual que é a seguinte, né? A gente começa assim, ó. Suponha que x pertence a x é verdadeiro. Tá dando pra ver? Suponha que x pertence a x é verdadeiro. Fazer por demonstração de edição direta, né? Ó, x pertence a x é a proposição provisória, né? Então, em tal situação, a classe x, então, a gente tem que x é um conjunto. X é um conjunto. Só retomar aqui, peraí. Se x seria um conjunto, isso aqui a gente deduz direto disso, né? É uma implicação, né? Então, uma implicação diretamente do 1, né? Já que x pertence a x. Certo? E aí, a gente viu que se se x não fosse um conjunto, se fosse uma classe própria, essa construção aqui seria a classe universal, né? Mas nesse caso, essa construção é um conjunto. Questão 7x. Na verdade, só esqueci desse detalhe. A gente tem como a gente provar, tá? Na verdade, se x é um conjunto, então essa construção, a classe que contém só x também é um conjunto. Tem como a gente provar isso aqui, a gente vai provar depois. Na verdade, eu deveria ter provado isso antes. Mas, enfim, eu esqueci, peço desculpa por isso daí. Mas vamos assumir então que essa classe que contém só x é um conjunto também, já que é um conjunto. Beleza? Depois a gente prova isso aqui. Mas se x é um conjunto, então a gente prova também que essa classe que contém só x também é um conjunto. Certo? Isso aqui é uma implicação também do 2, né? Vou abreviar assim, também dá uma implicação do 2, da linha 2. Aí, a gente tem que, se isso aqui é um conjunto, 4. Então, o único elemento, a gente sabe que ela é feita por um elemento só, né? Então, se A pertence a X, então A é igual a X, foi o que a gente demonstrou nas aulas anteriores, né? Ou seja, existe um elemento nesse conjunto aqui. Tá? Isso aqui também é resultado da linha 3 ali que a gente demonstrou na aula anterior. Ou seja, existe um elemento nesse conjunto, enfim, né?
conjunto, né? É um conjunto formado pelo conjunto X, então esse elemento é o próprio X, é um elemento único, certo? Do próprio conjunto X. E aí, com isso a gente sabe que esse camaradinho aqui é diferente do vazio, certo? Já que ele tem esse único elemento X, existe um elemento nele, que é esse elemento X. Então ele já é diferente do vazio. Com ele a gente já consegue colocar o axioma da regularidade. Então, se o A nesse nosso caso agora, deveria ter usado outra letra, né? Vou colocar o B aqui, vai. Isso aqui é ali, também usar o B. Usar o φ, né? Beleza. Beleza. O φ pertence se o φ pertence à classe que esse conjunto contém só o x, então o φ é igual ao x, certo? Que a gente viu lá na aula anterior. E aí, a gente já sabe que esse conjunto aqui, que tem só o x, ele é diferente do vazio porque ele tem o elemento x, certo? Então, é onde a gente pode aplicar o axioma da regularidade. Ó. O nosso A, que na verdade é esse conjunto aqui que contém só o x, né? Nosso A, ele é diferente do vazio, ok? Então, pelo axioma da regularidade, vamos lá, 5. Pelo axioma da regularidade, então, existe um B pertencente ao A, nosso A, no caso, é esse X aí, né? Esse é o conjunto formado que tem só o X elemento, tal que esse nosso conjunto X, intersecção com o B, é igual a vazio. Só, peraí, fechei os parênteses aqui. Tá, então, esse aqui do axioma. O axioma da regularidade. Certo? Qualquer dúvida pode perguntar aí. Tá. E aí, o que a gente tem... Agora, a gente pode até reescrever isso aqui, né, para reabrir da forma que a gente tinha lá. Ó. Se existe um B pertencente a X, na verdade, que existe um B, tá, que o B pertence a esse X, esse conjunto formado pelo X, e o conjunto formado pelo X, interseção com o B, é igual a vazio. Certo? E a gente tem isso aqui, ó. A gente até poderia fazer processo... Tem como a gente fazer o processo mais detalhado? Não sei se... Estou me perguntando se eu faço o processo detalhadinho. Pode ser, posso fazer o processo detalhadinho, né? O axioma, ele afirma que existe esse B e tal, que a interseção é vazia, certo? Então, esse B aqui, eu vou chamar... Se existe esse B, então eu vou chamar ele para tirar o codificador. Eu poderia até manter o B, não teria importância, mas para manter essa ideia de que o B, na verdade, ele é o que atrela, né, o quantificador a o resto da expressão, eu vou chamar o B de φ, então, já que eu vou aproveitar que a gente está usando ali o φ. Isso aqui é qualquer φ que pertence a isso aqui, então eu vou já falar do φ, né? Então eu vou remover, fazer o passo de remoção do quantificador. Então, onde tem B, eu vou substituir por φ, então. Φ pertence a esse x aqui e x interseção φ é igual a vazio. Certo? Isso aqui é eliminação do quantificador existencial em 5. Tá? Eliminei o quantificador existencial em 5. Certo? Aí, disso aqui, a gente pode simplificar, né? Colocar, 7 e o 8. A gente simplifica, tira essas duas condições, né? Φ pertence ao x e o conjunto do x interseção φ é igual a zero. A vazio. Esses dois aqui foram processos de simplificação, né? Simplificação do 6, simplificação
multiplicação do 6. A ideia da dedução direta é que a gente consiga trabalhar elemento por elemento do que a gente está usando, né? Então a gente pode pensar assim, ó, isso aqui, disso aqui, partiu isso, e aqui partiu, esse aqui também é uma implicação do 3. Aí a gente parou, vamos pensar assim, a gente parou aqui, né? Beleza. Aí a gente enunciou o axioma, e aí do axioma, aí agora a gente reservou isso aqui, reserva o 4, que daqui a pouco a gente retoma ele. Aí a gente enunciou o axioma, agora vamos trabalhar em cima do axioma, removendo, eliminando, né, o codificador, e aí agora a gente simplificou pegando as conjunções, né, as partes que estavam sendo conjuntadas, né. E aí, se a gente pegar o φ pertence a x, agora a gente retoma o 4. Ó, pertence a x, não, desculpa. Φ pertence ao conjunto x, né? O φ pertence ao conjunto x, então o φ é igual a x, certo? Lá do 4. Então, aqui o passo 9, se a gente pegar o 7 e o 4 por... Como que chama? Modos pones, né? Se a gente pegar o 7 e o 4 por modos pones, a gente vai ter φ igual a x. Φ igual a x. Ó, então a gente pegou 7 e o 4 por modos pones, né? Então ele explicou modos pones em 7 e 4. Agora eu vou continuar desse lado aqui, tá, gente? Que já não... Não deu mais, Eduardo. Só deixa eu confirmar uma coisa aqui. Mas você pode fazer isso também. Aqui. Você pode fazer isso depois. É que a eliminação do exponencial, você tem que tomar um cuidado de você usar uma letra que não foi usada anteriormente. Porque você não consegue garantir que o termo que existe coincide com outro termo que existe. É diferente da eliminação do parador. Na eliminação do parador, você pode substituir por qualquer termo. Sim, sim. Exatamente. Mas isso aí parece muito inconveniente, porque você Sim. substituiu o existencial por φ. Sim. Na verdade não pode, mas é assim, ó. De fato, você contou uma coisa importante sim. Aqui, na verdade, eu quis pular uns passos aqui, né? No fundo, o que eu quis foi pular uns passos. Mas os passos que eu pulei aqui, na verdade, é que aqui era para estar quantificado também, entendeu? Ah, beleza. Mas tem que deixar bem indicado, senão parece que foi um erro de aplicação da regra. Mas na verdade aqui esse φ está quantificado. Então quando a gente colocasse aqui sei lá, um filinha, né? Se a gente colocasse aqui um filinha, tá? Se a gente colocasse um filinha aqui, na verdade, a gente tem que parar todo o φ, isso aqui, inclusive o filinha. Tá? O filinha é um que pertence a esse elemento aqui, então, para todo elemento que pertence a isso, incluindo o filinha, a gente pode deduzir isso aqui. Tá? Então, beleza, a gente pode fazer assim, tá? Cadê? Filinha. X, operação de filtro, filinha. Tá. Filinha, né? Filinha. Cadê?
Eu ia continuar aqui, né? Então, ó, então a gente chegou aqui no 9, né? 9, filhinha é igual a x. E aí a gente tinha usado o 7 e o 4, aí só faltou nós usar o 8. Né? Nós já usamos todos os outros resultados para chegar até o 9, aí sobrou o 8. E aí do 8, aí a gente faz substituição. Certo? Filhinha é igual a x, aí a gente substitui aqui, ó. Passo 10. Passo 10. Aí a gente faz a substituição do 9 no 8. Então, ó, substituição do 9 no 8. Eu vou ter anotação. Substituição do 9 no 8. Então a gente vai cair em conjunto que contém x, interseção filhinha então é x, certo? Então esse aqui é vazio. Aí o que isso aqui significa, né? Eu já tinha definido a interseção, né? Já, né? Então, ó, esse conjunto aqui, a interseção, esse conjunto de interseção aqui, ele significa pra gente que são os elementos de x são os elementos desse aqui e desse aqui. Então são os elementos, sei lá, deixa eu usar uma outra letra para não ver. Escolhe uma letra, vai ser. W, tá. Esse aqui é um W mais reto ou um W mais redondo? Redondinho? Então, olha. Então eu vou colocar esse conjunto de interseção aqui, então. Vamos lá. Essa é a igualdade. Vamos primeiro colocar a definição da igualdade. O que seria a definição da igualdade? A definição da igualdade seria aqui. Para todo ômega, né? Se for, né? Para todo ômega. W, né? Perdão. Eu costumo fazer o W redondinho assim, chama de ômega. Né? Mas para todo W, o W pertence a esse camaradinho aqui, né? Aí que tá, ó. O que é pertencer a esse carinha aqui? Pertencer a esse carinha seria pertencer a esse aqui. Tá, vamos fazer aos poucos, né? Pertence a esse aqui. Vou fazer passo a passo. Então o W pertence a essa intersecção se somente se W pertence ao vazio. Tá? Certo? Aqui eu só fiz a definição da igualdade. Até aqui, beleza, a gente pode até ter, o W pertence ao vazio, não tem W que pertence ao vazio, né? De fato, não tem W que pertence ao vazio, mas ainda isso aqui não é suficiente para contradizer toda a expressão, porque a gente pode ter uma verdade por vacuidade, mas enfim, ainda não é suficiente para contradizer, para a gente ficar na contradição, né? Qual que é a ideia? A ideia é a gente fazer a demonstração por absurdo. A gente supôs que x pertence a x, e a ideia é a gente cair num absurdo, e aí a gente conclui a negação da proposição provisória, né? A proposição proposta. Né? Então a gente segue aqui, ó, do passo 12, seria a gente colocar aqui para todo W. O W pertence a esse camaradinho aqui, o que significa? Significa o W pertencer a esse carinha aqui, o W pertence a esse carinha aqui, né, o X, e W pertence a esse carinha aqui, X. Certo? Se somente C, W pertence ao vazio. Opa. W pertence ao vazio. Certo? E aí, do que a gente tinha lá daquele mesmo resultado lá, ó, 13, para todo W. W pertence a esse conjunto que tem X, aí mesmo que W seja igual a X. E W pertence ao X, se somente C, W pertence ao vazio. Certo? A gente recaiu aqui novamente.
E aí a gente tem que isso aqui, W ser igual a X e W pertencer a X, seria a mesma coisa que a gente falar que 14, o X pertence ao X, sem somente C, X pertence ao vazio. Como o X não pertence ao vazio, não tem elemento que pertence ao vazio, a gente cai num absurdo, né? Beleza. X pertencer a X é um absurdo, né? Absurdo. Na verdade, né? Como a gente recai num absurdo, isso aqui é um absurdo. Na verdade, aí a gente tem por demonstração indireta, né? Demonstração indireta de 1 a 14. De 1 a 14. Que é a negação daquilo lá. Né? Então, se a gente tinha para todo x, x pertence a gente tinha aquela lá, então a gente tem a negação de x. Não pertence a x. Onde essa demonstração ela é como se a gente tivesse a demonstração inteira quantificada para x, né? Quantificada para todo x, né? Então, se a gente tem para qualquer x a gente está afirmando isso, a gente cai numa negação. Então, para todo x a gente tem que x não pertence a x. Tá? E aí, por isso, que hora que é agora? Se você pegar, né? Hã? Ah, já vai de 6h30? Cacete. Tá. É por isso que, só para concluir, então. Nossa, você não vai no Hulk? Você vai comer no Hulk? Vai, então vai. Ó, só para concluir, então. Se a gente tem que parar todo x, x não pertence a x, vai ser sempre. Se para todo x, x não pertence a x, a gente tem que as classes, né, as classes universo e vazio, na verdade, elas podem ser escritas da seguinte forma, né? X não pertence a x. Eu tinha escrito aquela na aula anterior, né, para tratar da discussão lá que os fios tinha apresentado, né, da classe universo, da classe universo pertence a si mesma, né, e o vazio é x pertence a x. São os x que pertencem a x. Como não tem nenhum x que pertence a si mesmo, então a classe vazia ela pode ser definida assim. E a classe universal pode ser definida assim, porque todo x não pertence a si mesmo. Tá? Aí a gente recai naquela pergunta se isso aqui vale para a classe ou conjunto mesmo. Olha, eu acho que é assim, ó, vai da gente. Essa é uma boa pergunta que você fez que eu não tinha refletido sobre, né? Mas acho que é uma boa reflexão, assim, né? Para falar a verdade, eu acho que a gente nem tem muita. Eu até tava falando com esses dias, mas depois eu quero ainda chegar, vou ver se a gente ainda chega nesse ponto para discutir sobre a dimensão, né, de uma classe própria. Mas, na verdade, uma classe própria tem, a gente tem pensar em tamanho, né, dos conjuntos, né, de cardinalidade, né, que é a questão depois de estudar mais para frente. As classes próprias, elas nem são, sequer são passíveis, assim, de quantificação, né, de quantos elementos tem. Então, eu diria que, não sei se a gente consegue falar das classes próprias, né, isso aqui seria mais uma questão dos conjuntos mesmo, né, eu diria que é mais uma questão
os conjuntos, apesar do material falar de que X pode ser uma classe qualquer, né, mas para falar de pertinência, para fazer essa demonstração da forma que o livro... É que o livro não faz essa demonstração do jeito que eu fiz, né? O livro fala em palavras, né? Mas o livro fala, colocar aqui, ele coloca classes, né? Eu acredito que ele está mais tratando no sentido de que nem as classes, como as classes próprias elas não têm uma classe na qual elas pertencem, então elas mesmas não pertencem mesmo, né? Senão contradiria a definição de classe própria. Mas o problema todo, não, de fato, ele está falando de classes. Porque todo mundo tem uma classe, como você falou. Mas na própria demonstração, lá na linha 2, já mostra que está falando de conjunto. Pois exatamente. Pois é. Deixa eu ver como está a linha 2. A gente já supõe, né, que X pertence a X e aí... Aí vai definir direto por definição, é um conjunto que se aplica. Exatamente. A não ser que a gente possa falar que é classe, porque a gente não está mais falando de pertencimento, está negando o pertencimento. Exatamente isso que eu tinha falado mesmo. Porque se a gente afirmar... Porque a gente pode... Beleza, essa demonstração foi para conjunto. Então, para classe é isso. Ó. Vamos supor que X não é um conjunto, X é uma classe própria. Então, vamos supor isso aqui. Pô, se se X é uma classe própria, então a gente está falando que existe uma classe na qual a classe própria pertence. Então, não é uma classe própria. É contradição de novo. Se X é uma classe própria, então X não é uma classe própria. Então, contradição de novo. Portanto, isso aqui serve também para classe. Isso que eu acho que... Mas isso, de fato, o livro não coloca assim, mas é mais... sei lá, imediato. O livro faz parecer que essa demonstração por conjunto é tão imediata. Esses livros é meio... Mas enfim, então é isso, gente. Depois para a próxima aula a gente retoma aí. Eu quero colocar só um corolário aqui rapidinho, que é uma demonstração mais direta também que acontece. É o seguinte, ó. Ele coloca aqui, ó, para todo X, para toda classe X, para toda classe Y, se verifica isso aqui, ó. Esse é um teorema também, ó. X não pertence a Y ou Y não pertence a X. Tá? Um ou outro. Se X pertence a Y, então Y vai pertencer a X. Isso aqui é um corolário que a gente pode depois demonstrar na próxima aula. A gente pode demonstrar isso, aí eu dou algumas ideias mais que esse axioma da fundação traz. E aí a gente vai lá no axioma da união das partes e aí entra naquela discussão lá que a gente ia colocar na aula passada. Quem quiser tentar fazer esse resultado aqui antes de seguir para a próxima aula, fica à vontade. Eu vou deixar isso daí de sugestão. Beleza, gente? Isso daí, agradeço a atenção, agradeço quem ficou para assistir, quem aguentou essa aula toda aí. Agradeço o Cis, que é o nosso garoto câmera aí, que produz tudo. E até a próxima. Valeu.